palavra que eu vou ler aqui agora, a palavra de hoje, dessa live de oração, ela está no Evangelho de Lucas, no capítulo 18, a partir do versículo 1. Lucas 18, verso 1. Que é uma história que Jesus contou para poder explicar como funciona o amor de Deus, como funciona o atender de Deus diante da tua oração, diante da tua proatividade, diante da tua busca. Então, fique com a palavra de Deus, a fonte, que é a palavra de Deus. Amém? Então, Lucas 18, a partir do verso 1, diz assim. Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava homem algum. Havia também, naquela mesma cidade, uma viúva que vinha ter com ele, dizendo: julga a minha causa contra o meu adversário. Ele, por algum tempo, juiz, não a quis atender, mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que, por fim, venha molestar-me. Então disse o Senhor, e aí Jesus volta e fala: considerai no que diz este juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que, depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Então Jesus conta a seguinte história. Havia um juiz que não era temente a Deus e uma viúva que tinha uma causa na justiça que precisava ser julgada. E ela ia sempre importunar esse juiz para que ele julgasse a causa dela, até que o juiz se enche e diz: eu vou julgar a causa dessa mulher antes que ela venha me molestar, me encher de novo. Então Jesus fala: bom, veja, esse juiz, sendo iníquo, não temente a Deus, atendeu a causa dessa mulher, que dirá Deus? Como ele disse aqui exatamente, não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Primeiro, vamos deixar claro aqui que a demora está só na nossa cabeça. Quando a gente tem a mente de Cristo, a gente entende que os tempos, eles são regidos pela eternidade, quando a gente tem conexão com a eternidade. Então a gente passa a entender isso dia após dia. Isso não é um entendimento rápido, não é um entendimento imediato, mas essa conexão com a eternidade te faz entender que para Deus, ontem, hoje e amanhã é praticamente a mesma coisa. Não há demora para Deus, há tempo certo, há o kairos, a manifestação da glória de Deus, o choque da eternidade com o nosso cronos, com a nossa contagem aqui. É o kairos, é o tempo perfeito onde se manifestam os sinais, os prodígios e as maravilhas. Então a demora está só na nossa cabeça. Então a gente precisa tirar primeiro esse vocábulo da nossa nuvem de palavras, né? do nosso vocabulário. Ele precisa sair, porque Deus é perfeito em seu tempo, Deus é perfeito no que faz. Então não há demora para ele, há tempo certo. Então essa demora, a gente precisa transformar essa palavra em tempo de aprendizado, em tempo de crescimento, em tempo de cura, em tempo de transformação. Então, se a gente já transformar a palavra demora em tempo de aprendizado, tempo de cura, tempo de transformação, a gente já tem um ganho aí na eternidade, a gente já tem um tesouro no céu, porque a gente para de reclamar, a gente passa a dar valor ao tempo em que a gente ainda não alcança determinado desejo, determinada vontade, determinado foco ou sonho que a gente tem. Então, o tempo que esse sonho não se realiza, o tempo em que a cura não se manifesta, o tempo em que a porta não se abre, o tempo em que a resposta não vem, é um tempo onde eu estou aprendendo, onde eu estou crescendo. Talvez seja o tempo da massa informe, onde o oleiro está amassando barro para fazer um vaso de honra para ele, para o reino dele, para a glória dele. Amém? Então, se um juiz... Então, Jesus ele quis ensinar de maneira lúdica ali, contando uma história. Se um juiz que não teme a Deus atendeu essa pobre viúva, essa viúva que precisava, a uma viúva que precisava ser atendida em sua causa,
de tanto ela pedir, de tanto ela clamar, que dirá Deus não vai atender? Será que Deus, por amando vocês, não vai atendê-los se vocês persistirem na oração? Eu sempre entendi, desde que eu compreendi Jesus como ele realmente é, eu sempre entendi que essa coisa do pedir, 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 dar servosar, também é um teste para a gente, para saber o que a gente realmente quer. Porque talvez no período do pedir, 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 a gente talvez chegue à conclusão de que a gente não quer tanto determinada coisa. E isso é o tempo do aprendizado, né? Não é o tempo da demora, é o tempo do aprendizado. Então, algumas coisas que a gente pede, 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 no meio do caminho a gente para de pedir, talvez não era para a gente ter, não era para a gente realmente querer, ou talvez a gente não precisasse daquilo. Agora, Jesus fala aqui no verso 1 é o seguinte: orar sempre e nunca esmorecer. Se você tem um desejo, se você tem um pedido que vai trazer honra e glória para Deus, se o nome dele vai ser exaltado naquele pedido que você tem, se faz parte dos planos de Deus, se ele vai realizar. O nosso papel, a nossa proatividade está em não esmorecer e não parar. Jesus fala, orar sempre e nunca esmorecer. Então já dei um exemplo aqui, né? Um testemunho de quando a gente estava para casar, que eu colei aqui, acho que foi aqui que eu falei, que eu colei as fotos dos eletrodomésticos, dos móveis que a gente precisava, que a gente não tinha nada. E eu orava todo dia, ungia aquele papel e orava em cima daquele papel e pedia a Deus para liberar o que a gente precisava. E eu estava num emprego que não ganhava muito, enfim. E era difícil. E ele liberou aquilo que precisava ser liberado. E tinha dias que eu pegava aqueles papéis, eu acordava, eu pegava aquilo e falava, ai meu Deus, será que eu estou sendo maluco? Será que eu tenho que fazer isso mesmo todo dia? Tem dia que parece que não vai acontecer. E aí eu lembrava dessa palavra aqui, não pode esmorecer. Não pode parar. Não pode desistir. Você quer? Então continua. Então não houve um dia que eu não tivesse orado em cima daqueles recortes, daquelas colagens ali. E por fim, próximo do casamento, aquele papel estava amarelado de tanto óleo, de tanto choro, de tanto suor de oração ali em cima. Então, é isso. Se a gente quer, a gente não pode parar de pedir. Você vê, os pequenos, eles nos ganham, né? Às vezes os pedidos deles, que pra gente é uma besteira, às vezes é uma bala, enfim, um chiclete, um chocolate. Eles pedem, falam, eles nos vencem. A gente tem um amor que é um amor limitado. Deus tem um amor ilimitado. Será que você acha realmente que ele não vai te atender? Se você tiver firmado, se você tiver ativado a mente de Cristo em você, sabendo o que você está pedindo, sabendo que o que você está pedindo está de acordo com a vontade de Deus, está conectado com a eternidade, que faz parte do plano todo, que faz parte da tua missão, será que realmente ele não vai te atender? Claro que ele vai te atender. Aqui no final ele diz assim, ó, no final do verso 8, ele diz assim: contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Será que a gente mantém a fé acesa enquanto está esperando? Enquanto a gente acha que está demorando? Será que a gente aguenta, segura a corda até o final, cheios de fé? A Bíblia fala que se você não tem fé, você precisa pedir que ele derrama. Fé é um presente, é um dom, é um presente. Então não deixa a tua fé esmorecer. Hoje eu estava escrevendo um material que falava disso, escrevendo sobre batismo e falei um pouco sobre fé. E o Espírito Santo me trouxe isso, né? A gente precisa não deixar esmorecer, que falte fé em nós. Se a gente não tem, a gente pode pedir que ele derrama. Não esmoreça e não cesse, não pare de orar. Porque Jesus Cristo, em sua palavra aqui, em Lucas 18, de 1 a 8, ele quis explicar, ensinar exatamente isso. Sigamos
os ensinamentos de Jesus, não os meus. Eu estou aqui só compartilhando, eu estou aqui só replicando, né? O que eu tenho para ensinar, o que eu ensino não é meu, não vem de mim, né? Parafraseando Jesus, vem dele, vem de sua palavra. Não cesse, não esmoreça, continue orando firme, crendo que a oração da fé, daquele que crê, o Senhor ouve no tempo certo. Ele manifesta o seu kairós na tua vida. E aí vem os sinais, os prodígios e as maravilhas, e todo olho verá que Jesus Cristo é o Senhor da tua vida. E toda língua confessará que só Jesus Cristo é o Senhor, por causa daquilo que Ele pode manifestar através da tua vida. Sabe, que os teus pedidos tenham esse fogo, sabe, esse desejo, assim, Senhor, me atende, me responde, porque eu sei que com essa resposta, com essa cura, com essa liberação, com essa porta aberta, o teu nome vai ser glorificado, o teu reino vai ser estabelecido mais um pouco, sabe? Ore com esse fogo, com essa fé, com essa certeza de que Ele vem e te atende em nome de Jesus. Amém? Recebe essa palavra no teu espírito, que o teu espírito ferva de desejo de orar, de clamar, que você não esmoreça e que nunca, nunca, nunca cesse a tua oração nos teus lábios, na tua mente, que você tenha uma vida de oração em nome de Jesus. Amém? Em nome de